Daí eu vou mapear lá o seu emocional, vou ver quais assuntos que eles pediram. Se tiver eletrólise, de boa, a gente fala de eletrólise, mas se for até pilha, a gente já estudou. Então vamos lembrar aqui, eu vou lembrar primeiro para vocês esse conceito aqui de pilha, tá? E aí depois nós falamos aí sobre a eletrólise. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Então vamos lá. Uma janela. Aqui. Então atenção, doutores. Eletroquímica seria o gênero, seria o todo, né? E dentro da eletroquímica eu tenho dois estudos, um chamado de pilha e o outro chamado de eletrólise. Sendo que a pilha nós já estudamos, tá? Então, o que seria essa pilha? Então, você tem que lembrar aqui que a pilha nada mais é que um dispositivo, vou colocar aqui, a pilha, ela é um dispositivo redox, tá? Um dispositivo redox. Ou seja, alguém sofre uma redução e alguém sofre uma oxidação. Então, a pilha sendo o redox, o que essa pilha faz? Tá? A pilha, ela vai lá e transforma Então, a pilha é um dispositivo redox. A pilha é um dispositivo redox que transforma a energia química em energia elétrica, né? Então, voltando aqui à nossa apresentação, vou colocar novamente aqui para a gente. Então, nós estudamos. Daniel, a pilha está lá no seu livro, ela está na página. Aqui. Livro 8. Não achei o livro 8 aqui, Daniel, mas lá na página 19, por exemplo, no livro 8, ele tem as nossas pilhas. E a eletrólise, vou deixar um pouco mais à frente, achei. A eletrólise, a gente vai falar daqui a pouco, é lá na página 40 que começa, tá? Mas vamos lá. Então, como eu vinha falando para você, nós estudamos as pilhas. O que é a pilha? A pilha é um dispositivo redox, tá? A pilha é um dispositivo redox que transforma, ó. Então, a pilha é um dispositivo redox que transforma energia química em energia elétrica, tá? Dispositivo redox que transforma a energia da reação, chamada de energia química, em energia elétrica. Oi? Qual a página, professor? Não, isso aqui é só uma revisão. A eletrólise vai começar na página 40, Daniel. Beleza? Só um lembrete. Depois eu vou escrever isso aqui lá no... Mas se quiser acompanhar a pilha, no teu volume 8, começa lá... Só que vai ser difícil tu acompanhar, que eu vou falar todos os conceitos só de uma vez. Começa lá na página 16. Tá? Bora lá. Então, relembrando só o conceito aqui. A gente já falou de pilha em várias aulas. Então, é um dispositivo redox que transforma energia química em energia elétrica, tá? Através, né, de dois polos. Um polo negativo e um polo positivo. Lembrando, o polo negativo aqui é chamado de ânodo. E o positivo aqui na pilha é chamado de cátodo. É o cat, né? Cátodo. Lembrando também, o ânodo sempre sofre oxidação. E o cátodo sempre sofre redução. Então, a pilha é um dispositivo redox que transforma energia química em energia elétrica através de dois polos, um polo negativo e um polo positivo, em que o ânodo sempre sofre a oxidação e o cátodo sempre sofre a redução. Ponto importante aqui para a nossa pilha também, essa transformação da reação química em energia elétrica é uma transformação espontânea, tá? É uma transformação espontânea, como eu falei para você. Você não precisa ficar mexendo no seu celular para que ele descarregue. As reações continuam acontecendo lá dentro, tá? Então, a pilha,
é um dos estudos, né? Vou colocar para a gente que a gente está falando da pilha. A pilha é um dos estudos da eletroquímica. Então, a pilha, ela estuda o processo espontâneo da eletroquímica, em que uma reação química produz energia elétrica, tá? O outro processo é o processo contrário, em que a corrente elétrica produz uma reação química. Então, atenção, a pilha produz reação química produzindo corrente elétrica. Se você fizer a volta, se você fizer o contrário, tá? Então, lembra, sempre vai aqui do menos para o mais o elétron, tá? Se você quiser fazer o caminho contrário, ou seja, transformar corrente elétrica em reação química, aí isso deixa de ser espontâneo. Então, esse processo aqui, ele passa a ser um processo não espontâneo, tá? Então, por exemplo, para carregar o teu celular, tu não precisa... Para o seu celular funcionar, tu não precisa mexer. Mas para carregar, tu precisa colocar ele em uma fonte externa. Então, esse processo aqui não espontâneo, você precisa conectar, por exemplo, seu celular a um carregador. E esse carregador vai estar ligado, né, a um fio. Então, é necessário aqui uma fonte externa de energia, tá? Toda vez que você utilizar uma fonte externa para fazer um processo não espontâneo, que é transformar essa energia elétrica em reação química, isso deixa de ser uma pilha e passa a ser chamado de eletrólise, tá? Então, atenção, na eletroquímica, que é o estudo dos processos em que há corrente elétrica e reação, na eletroquímica eu tenho dois processos. Um espontâneo chamado de pilha, que nós já estudamos, e o outro não espontâneo, que é chamado de eletrólise, tá? Eletrólise. E a eletrólise, ela também tem dois polos, os mesmos polos da pilha. Um chamado de ânodo, e o ânodo sempre sofre a oxidação, tá? E o cátodo sempre, e o cat sempre sofre a redução, tá? Beleza? Então, atenção. Nós temos dois estudos na eletroquímica. Um é a pilha, outro é a eletrólise. A pilha é um processo o quê? Redox espontâneo, em que a reação química produz corrente elétrica. Quando você vai fazer o contrário, a corrente elétrica vai produzir uma reação, esse processo é um processo não espontâneo, ele necessita de uma força, né, de uma fonte externa, necessita de uma força externa, de uma fonte, que a gente pode chamar, logo ele vai ser chamado de eletrólise, tá? Ele tem os mesmos polos da pilha, no entanto, já que ele é um processo não espontâneo, alguma coisa tem que mudar da pilha para a eletrólise. Eu já sei que muda a forma com que acontece. Um é reação produzindo corrente, outra é corrente produzindo reação. Então, para indicar que né, há essa mudança, primeiro, ó, ambas agem pelo mesmo tipo de polo. Então, tanto faz se é pilha ou eletrólise, você vai sempre pegar aí CRAL. O cátodo vai sofrer uma redução e o ânodo sempre vai sofrer uma oxidação. Lembra, na pilha, o ânodo é o polo negativo, tá? E o cátodo é o polo positivo, mas esse processo é um processo espontâneo. Para dizer que o processo é não espontâneo, a gente muda os sinais. O que é menos na pilha passa a ser mais na eletrólise. E o que é mais na pilha passa a ser menos na eletrólise. Então, atenção. Vou fazer uma observação aí para você lá no seu... Fala, João Pedro, bom dia. Lá no seu chat, tá bom? Então, o estudo aqui, total, vamos dizer assim, Adria, Ágata, Ana, Áurea, Daniel, Denise, Kaila, Lucas. O estudo aqui como um todo é um estudo da eletroquímica, tá? Eletroquímica. E a eletroquímica tem dois processos a ser estudado. Um, nós chamamos dele de pilha, tá? E esse processo ele vai ser espontâneo, tá? Esse processo vai ser espontâneo. E o outro é a eletrólise. É o processo não espontâneo, tá? Não espontâneo.
Então, a eletroquímica tem dois estudos. Um chamado de pilha, o outro chamado de eletrólise, tá? Nós já estudamos as pilhas, no entanto, mesmo assim, farei uma revisão rápida aqui com você. Uma pilha, que também pode ser chamada de bateria. É bom que você tenha essas informações que eu vou colocar aí para você, como um questionáriozinho aí no seu caderno, né? Também pode ser chamada de célula eletroquímica, pode ser chamada de célula voltaica, tá? Pode ser chamada de célula eletroquímica, pode ser de célula voltaica, pode ser de célula galvânica, tá? Então, tudo isso são nomes que a pilha pode ter. O que é uma pilha? Né? Olha esse questionáriozinho aqui. O que é uma pilha? Então, você vai dizer que uma pilha nada mais é que um dispositivo redox. Um dispositivo redox. Em que alguém sofre redução e alguém sofre oxidação. Lembrando que essas reações elas são simultâneas. O que transforma? Tá? O que transforma? Bom, o que transforma a energia química. Aí se perguntarem para mim, o que é energia química? A reação, tá? Que está ocorrendo, por exemplo, dentro do seu celular. Então, ela transforma a energia da reação em energia elétrica. Então, atenção, a pilha transforma química em elétrica, tá? Energia química em elétrica espontaneamente. Como ela faz isso? Como? Aí você vai colocar através de dois polos, tá? Então, a pilha faz essa transformação através de dois polos. Que polos são esses? Um é o cátodo, que sempre sofre a redução, e na pilha ele tem um sinal de mais, e o outro é o ânodo, que sempre sofre a oxidação, e na pilha ele tem um sinal de menos, tá? E na pilha ele tem um sinal de menos. Então, são essas informações aí no seu chat que você vai, né, anotar para a sua pilha. Já a eletrólise, ela pode ser chamada de célula também, só que célula eletrolítica. Vamos falar mais de algumas considerações da eletrólise, depois eu faço um resuminho aí embaixo, tá? Então, vamos lá. Então, já sei que a eletrólise é um processo não espontâneo e que os sinais mudam da pilha para a eletrólise. O sinal que eu sei da pilha é o contrário na eletrólise, ou seja, o ânodo que era menos passa a ser mais e o mais passa a ser menos. Mas as duas são CRAL. Nas duas, o cátodo sempre sofre redução e o ânodo sempre sofre uma oxidação. Então, a eletroquímica é o estudo, né, das reações da corrente elétrica. Então, como eu pude falar para você no quadro, no slide passado, a pilha nada mais é do que o processo em que uma reação química espontaneamente produz energia elétrica. Então, quando a energia química, vou chamar aqui de EQ, quando a energia química for transformada em energia elétrica, tá? Quando a energia química for transformada em energia elétrica, esse processo você não precisa forçar, é um processo espontâneo, é uma pilha. Agora, quando você pegar o contrário, quando a corrente elétrica provocar uma reação química, então a energia elétrica ser transformada em energia química, esse processo ele vai ser chamado de eletrólise. Então, a pilha é a química em elétrica, o contrário seria a minha eletrólise, tá? Então, atenção. Lembrando que mudam os sinais, né? Na pilha, eu tenho o ânodo e tenho o cátodo. O ânodo sendo o polo negativo e o cátodo sendo o polo positivo da minha pilha, né? Aqui, sendo o polo negativo e um sendo o polo positivo aqui da minha pilha.
Já na eletrólise, eu também tenho o ânodo e eu também tenho o cátodo. Só que muda o sinal. O que era menos passa a ser mais e o que era mais passa a ser menos. Por que, professor, há essa mudança de sinal? Bom, quando você tem um desenho de uma pilhazinha, deixa eu desenhar aqui para você. Uma pilha tem aqui duas cubas eletrolíticas, tá? Duas cubas eletrolíticas. Nessas cubas eletrolíticas eu tenho, por exemplo, soluções eletrolíticas. Eu tenho soluções, só desenhar aqui. Então, eu tenho soluções eletrolíticas, ou seja, soluções que conduzem corrente elétrica. Tá aqui as soluções. Mergulhadas nessas cubas aí onde estão essas soluções, estão metais chamados de eletrodos, tá? Que vão sofrer a corrosão ou a deposição. Então, estão aqui os eletrodos. Esses eletrodos estão interligados aqui fora por um circuito externo, chamado de fio elétrico. Então, estão interligados por um fio elétrico. E para interligar essas duas pilhas aí, né, para interligar essas duas pilhas e conectar essas soluções, eu tenho aqui, por exemplo, um tubo em U, chamado de ponte salina, tá? Chamado de ponte salina. Lembrando que a pilha tem um polo negativo, tá? A pilha tem um polo negativo. Vou colocar aqui para a gente. E tem um polo positivo. Polo negativo esse. O fluxo de elétrons sempre do menos para o mais. Na pilha, tá? Esse cara aqui, ele vai ser o meu ânodo. E o outro lado aqui vai ser o meu cátodo, o meu cátodo. Lembrando, o ânodo sempre sofre uma oxidação. E o cátodo sempre sofre uma redução. Então, oxi e aqui ret. Chega um momento em que essa pilha ela para de funcionar. E quando essa pilha para de funcionar, eu necessito de uma força, de uma fonte externa de energia. Então, vou chamar de FET, tá? Eu necessito de uma fonte externa, de uma força externa, tá? Para que essa pilha volte a funcionar. Lembrando que nessa fonte externa, por exemplo, nosso carregador, ele é conectado aqui a um fio elétrico em que vem uma corrente elétrica, né? Uma corrente de elétrons. Mas atenção, essa fonte externa também tem os seus polos, também tem o sinal de mais e também tem o sinal de menos. Aqui é só para te mostrar por que muda, tá? Por que muda. Bom, como ela é uma fonte externa, ela quer fazer o caminho contrário. Mas para fazer o caminho contrário, essa fonte vai ter que aplicar uma força. E essa força ela tem que ser maior. Então, quem é maior é que manda, quem é mais forte é que manda. Então, nesse caso, ó, o mais estaria ligado a esse lado aqui. Então, como é ele que manda, eu não estou ligando para o sinal da pilha, eu estou ligando para o sinal da fonte externa que está fazendo aqui a minha eletrólise. Então, é por isso que, como ele é mais forte, é ele que manda. Então, ó, o mais está ligado ao ânodo, por isso que o ânodo agora é positivo. E o menos aqui está ligado ao cátodo. Então, não ligo aqui para o sinal da pilha enquanto a eletrólise estiver funcionando. Então, o cátodo aqui seria aqui o sinal de menos. É só para mostrar para você por que mudam os sinais. Então, aqui na minha pilha, ó, o que era menos, quando eu vir a eletrólise, passa a ser mais, e o que era mais passa a ser menos. Então, a inversão de sinais na eletrólise, tá? A inversão de sinais. Continuando. Aqui, vou colocar aqui para a gente. Então, ó, esses objetos aqui eles foram recobertos por um metal através da eletrólise. Então, a eletrólise é forçar, né? Depositar, usar a corrente elétrica. Então, o que eu posso falar para você? O que é eletrólise? A eletrólise é a decomposição, é a separação. Eletricidade, lisa e quebra. Por exemplo, se eu tivesse aqui o sal de cozinha, o NaCl, e quisesse separar o Na do Cl, eu poderia utilizar a eletrólise. Ou seja, a eletricidade ia separar, né? Ia quebrar aqui as ligações. Aí eu teria o sódio de um lado e o cloro do outro. É assim que o cara faz lá na Alumar, lá na Alunorte, lá em Barcarena.
até já contaminou a praia do Caripi, para ele ter a bauxita, ele pega a bauxita, que é o óxido de alumínio, só que para usar o alumínio, ele quer o alumínio puro. Então, o que ele faz? Ele passa a corrente elétrica para que ela quebre, para que ela separe. Então, ele faz um processo chamado de eletrólise, tá? A eletrólise aí. Então, a eletrólise, ela decompõe, ela separa, ela dissocia esses meus caras. Em que tipo de substâncias ela faz isso? Todas que existam íons, tá? E substâncias em solução aquosa ou fundidas. Por isso, eu tenho dois tipos de eletrólise, ou ígnea ou aquosa, tá? Eletrólise ígnea acontece em substâncias iônicas ou fundidas, e eletrólise aquosa quando o cara está dissolvido, ou seja, em solução aquosa. Então, vou colocar aí para você um conceito aí básico aí de eletrólise, igual como eu fiz aqui para você na pilha. O que é a eletrólise? A eletrólise, ela representa a decomposição, né? A decomposição, a separação das substâncias com a passagem de corrente elétrica. O que transforma, né, a eletrólise? O que transforma? Aí você vai dizer que é o contrário da pilha, né? Contrário da pilha. Que transforma, então vamos colocar lá, transforma energia elétrica em energia química. Processo não espontâneo, tá? Processo não espontâneo. Processo não espontâneo. Observação. Este processo necessita de uma fonte externa de energia, tá? Necessita de uma fonte externa de energia, tá? Então, o que é? É a decomposição, a separação das substâncias com passagem de corrente elétrica. O que transforma? Transforma energia elétrica em energia química em um processo não espontâneo. Lembra, esse processo necessita de uma fonte externa de energia. Quais os tipos? Quais os tipos de eletrólise, né? Então, você vai dizer que ela pode ser ígnea. E quando é que eu vou saber que ela é ígnea? Quando ele falar para você sobre substâncias iônicas fundidas, tá? Fundidas. Falar sobre a fusão, né? E a outra é a aquosa. Aquosa. Quando ele falar para você sobre substâncias dissolvidas na água. Substâncias dissolvidas na água. Quando ele falar para você em solução aquosa, tá? Tudo isso indica para mim os dois tipos de eletrólise aí que eu tenho. Vamos lá. Ígnea ou aquosa. Quais os tipos, né? Ígnea ou aquosa. O que mais? Como transforma, né? Como? Como é que ela faz essa transformação? Mesma coisa da pilha, através de dois polos. Através de dois polos. Um chamado de cátodo. Cátodo que sempre sofre a redução, só que agora aqui ela tem um sinal de menos, tá? Esse cátodo aqui, ele tem um sinal de menos agora.
e o outro chamado de ânodo. Ânodo que sempre sofre a oxidação, só que aqui ele vai ter o sinal de mais. Então, é importante salientar que na eletrólise, a inversão dos sinais da pilha, tá? Na eletrólise, a inversão dos sinais da pilha. E para fechar a ideia, através dos polos cátodo, ânodo, redução, e através também de dissociações, tá? Através de dissociações. Esse é o ponto. Então, vamos lá. Então, a eletrólise ígneo-aquosa, o que é uma eletrólise? Que também pode ser chamada de célula eletrolítica. Então, a eletrólise ou célula eletrolítica, tá? Ela faz a decomposição, a separação das substâncias através da corrente elétrica. O que ela transforma? Transforma energia elétrica em energia química. Ao contrário da pilha, é um processo não espontâneo que necessita de uma fonte externa de energia, né? Como é que ela faz essa transformação? Assim como a pilha, através de dois polos, um chamado de cátodo, outro chamado de ânodo. O cátodo sempre sofre a redução e o ânodo sempre sofre a oxidação. A diferença é que é a mudança do sinal. O ânodo que era negativo na pilha passa a ser positivo na eletrólise. O cátodo que era positivo na pilha passa a ser negativo na eletrólise. E as substâncias que vão para o cátodo e para o ânodo são escolhidas através de dissociações, que é o que vamos ver agora. O que é uma dissociação? Então, a eletrólise ela se baseia nas dissociações, por quê? Porque a dissociação é a separação, é a quebra. Então, dissociar é separar, por exemplo, NaCl. Então, a dissociação seria a separação aqui. Eu vou separar o Na do Cl. Sendo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo, tá? CaCl2, vou separar o Ca do Cl. Então, Ca vai se separar do Cl. Sendo que o primeiro é positivo, vou colocar aqui, o segundo é negativo. Esse doisinho que está aqui embaixo, ele vem aqui para frente grande. E o número que você coloca grande na frente do cara, ele sobe no outro. Então, vem um doisinho para cá para cima. Então, tá? De novo, CaF2. Então, vamos fazer aqui CaF2. Vou pegar e separar o Ca do F. Ca do F. Sendo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Como tem esse doisinho aqui no F, esse doisinho vem para frente aqui do F grande, ó. E o 2 grande que você colocou no F vai para o outro aqui, então ele sobe aqui no Ca. Mais uma. AlCl3, então vou pegar o Al e vou separar ele do Cl. Al, vou separar ele do Cl. Sendo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Esse 3 que está aqui no cloro, ele vem aqui para frente, ó, grande. Aqui o 3. E esse número que você colocou grande nesse cara, ele vai para o outro, ele sobe lá no outro. Então, vem aqui mais 3. Então, essa é a nossa dissociação, ó. Então, o 2 foi aqui para frente, ele subiu, né, no outro cara. Sendo assim, doutores, façam aí para mim, a dissociação aqui do LF, do MgCl2, do AlF3 e é importantíssimo aqui, do Al2O3. Como é que ficariam as respostas aí nas nossas dissociações? Vamos lá, rapidão. Como é que ficaria aí? Adria, Agatha, Ana, Áurea, Adam, Daniel, Denise, João, Kaila, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda e Noelma. Coloquem lá no chat para ele.
Sempre o primeiro é positivo. O primeiro é positivo e o outro é negativo. João Pedro mandou aqui. Só tem, João, que colocar as cargas. Por exemplo, ó, no teu segundo aí, não colocou o 2 na frente do CL? Esse 2 tem que ir lá para o MG também. Igual o do Lucas. Ó, Lucas, tu não colocou o 3 aqui na frente do F? Esse 3 ele tem que ir lá para o AL também, entendeu? Para frente do mais lá. Igual como eu fiz aqui, ó. Extensão aqui. Não coloquei o 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ele sobe lá no outro, ó. Colocou o 3 lá, ó. O 3 sobe lá no outro. Então, o valor que vocês colocar tem que subir no outro cara lá, para poder equilibrar. Ah, tá. Mas pode colocar o 3 grande mesmo na frente do mais ali, a L mais 3, que eu vou entender. Não tem problema não. Entendi. Então, bora fechar aqui a ideia. Vocês pegaram aqui a ideia. Só para confirmar ali. Deixa eu olhar aqui. Pro Lucas, pro João, olha, ela mandou aqui. Eu queria saber como é que a cara consegue colocar esse negócio subindo aí. Só a última lá, cara, que faltou só um negocinho. Você vê, presta atenção aqui. No celular é mais fácil. Olha lá. Então, LIF, o que é a dissociação? É separar. Então, você vai pegar o LI e vai separar ele aqui do F. Sendo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. MgCl2. Então, você vai ter aqui o Mg, tá? E vai separar ele aqui do Cl. Separar aqui do Cl. O primeiro é positivo e o outro é negativo. No entanto, esse 2 aqui que eu estou falando para vocês, ó, esse 2 que está aqui, que você colocou ele aqui na frente, 2 grande, quando você colocar ele aqui grande, ele sobe aqui para o outro, ó, então tu vai trazer o 2 para cá também, tá bom? A LF3, ó, a LF3, então vai pegar o AL e vai separar aquele do F, sendo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo, tá? Então, vou pegar esse 3 aqui e colocar ele aqui na frente do F. Só que esse 3 que eu coloquei na frente, tem que entender que ele sobe lá no outro, ó, mais 3. E o último aqui, vou colocar para cá, o AL se separa do O. Se separa do O. Sendo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Tem um 3 aqui no O, então esse 3 eu coloco aqui, ó. Só que esse 3 que eu coloco aqui, ele sobe aqui nesse cara. Pronto. Só que no AL eu tenho um 2 também, então esse 2 eu coloco aqui na frente do AL, ó. Só que o 2 que eu coloco nesse cara aqui na frente, ele sobe lá no outro, então, menos 2. Lembrando, o primeiro é positivo, o resto é negativo. Então, toda vez que você fizer uma dissociação, você vai formar aqui o cátion, isso vai ser muito importante quando a gente continuar a nossa aula de eletrólise. O primeiro é o cátion, e esse outro cara aqui ele vai ser o ânion, tá? O ânion, beleza? Então, cátion e ânion. Toda eletrólise vai formar o cátion e o ânion. Cátion e o ânion. Cátion e o ânion. Cátion, ânion, ânion, cátion.
Tá bom? Sim, só faltou a aérea ali. Beleza? Então, deu para entender que a eletrólise o processo contrário da pilha, que ele precisa, né, de uma fonte externa e, por ser contrário, ele muda os sinais e que, para fazer eletrólise, você tem que saber fazer dissociações. Então, sabendo fazer dissociação, depois a gente é capaz de montar as eletrólises. Beleza? Beleza? Adria, Agatha, Ana, Áurea, Dan, Daniel, Denise, João, Kaila, Lucas, Luiz, Maria, tudo certo? Então, na próxima aula a gente continua. Como eu falei para você, na próxima aula vamos fazer uns exercícios para preparar você para o evolucional, tá bom? Tchau, tchau, doutores. Até a próxima. Deixa eu parar aqui nossa gravação. Até a próxima. Boa aula para vocês.